Bom, pessoal, vamos dar seguimento, então, aos nossos estudos. A gente vai continuar de onde nós paramos na semana passada. Só para recapitular, a gente estava trabalhando o primeiro reinado e nós terminamos a nossa aula em Confederação do Equador. Então, hoje eu vou seguir a partir de Confederação do Equador e aí, na sequência, a gente já entra em período regencial, que é o assunto da ficha 8, tá certo? Então, vamos lá. Bom, então, dando seguimento à aula da semana passada, Confederação do Equador. Confederação do Equador foi um movimento que acontece no contexto do primeiro reinado, ok? Nós vamos trabalhar, então, o que levou à deflagração desse movimento, as características e conclusões dele, tá bem? João, Pode falar. acho que perguntar um negócio rapidinho. Claro, fica à vontade. Sabe a Constituição da Mandioca? Certo. Ela e todas as outras, ela de exemplo, eram características da Assembleia Constituinte? Não. A Assembleia Constituinte, a Assembleia Constituinte, ela iria aprovar a Constituição da Mandioca. Quando Dom Pedro I dissolve a Assembleia Constituinte, a Constituição que ele outorga em 1824, ela trazia alguns pontos, né, aquilo que estaria na Constituição da Mandioca, porém, outros pontos que limitavam o poder do imperador, eles foram retirados, tá? O próprio caráter censitário da Constituição, ou a mensuração, né, daquele que poderia ou não poderia votar, como que seria determinado, é alterado. Tá? A Constituição da Mandioca, ela é um caráter, a Constituição da Mandioca, ela é específica, ela é uma Constituição específica que estava sendo elaborada pela Assembleia Constituinte. A Constituição de 24, ela tem, na verdade, né, pontos diferentes, basicamente, que garantiam a manutenção do poder do Dom Pedro I. Também Entendi. o caráter censitário também é alterada, tá? Por isso que a gente não continua utilizando esse nome. Obrigada. Ok? Nada, que isso. Bom, vamos lá então, galera. Confederação do Equador. Esse foi um movimento que acontece no primeiro reinado em oposição à centralização do poder nas mãos do Dom Pedro I. Por que este movimento ele acontece? Quando Dom Pedro I dissolve a Assembleia Constituinte e outorga a Constituição de 1824, isso gera revolta entre a elite brasileira. Lembrando que essa elite brasileira havia apoiado a proclamação da independência. Eles haviam se aproximado de Dom Pedro I, porque eles entendiam que Dom Pedro I era o único capaz de conduzir o movimento e garantir que este movimento de independência não tivesse a participação popular. Então, essa elite, ela se sente traída, vamos colocar assim, quando Dom Pedro I outorga a Constituição de 1824, concentrando nas suas mãos os poderes políticos, ou seja, se esses poderes estavam na mão do imperador, eles não estariam na mão dessa elite, tá bem? Essa elite econômica e política do Brasil. Então, um dos grandes motivos que levaram à Confederação do Equador foi a concentração dos poderes nas mãos do Dom Pedro I a partir da outorga da Constituição de 1824. Quais os antecedentes da Confederação do Equador? Problemas econômicos que assolavam a região Nordeste, ok? Basicamente aí Pernambuco. Esses problemas econômicos vêm de um histórico de decadência no preço do açúcar, que era o principal produto da região, e outros produtos, tá? Eu vou comentar com vocês. E eles vinham também da Revolução Pernambucana de 1817, tá certo? Os gastos e todas as implicações que a Revolução trouxe. Temos o fechamento da Assembleia Constituinte, que eu acabei de falar para vocês, que terminou com a outorga da Constituição, ok? E aqui a gente destaca os líderes. Cipriano Barata, que é esse que apareceu para vocês aí agora, e o Frei Caneca. Essa imagem mostra aí o momento de execução do Frei Caneca. Mais para frente eu vou comentar com vocês que isso vai ter implicações para o Dom Pedro I, tá certo? Dúvidas até aqui? Posso seguir? Beleza? Vamos lá então, continuando. Quais as características? Eles propunham um rompimento político com o Império, e está aqui a proposta de bandeira, caso o movimento fosse bem sucedido, tá bem? Esse movimento ele era contaminado por um sentimento anti-lusitano. Que é um sentimento anti-lusitano? Era um sentimento de oposição aos portugueses, a influência que os portugueses ainda tinham na economia brasileira e principalmente na política. Já visto, né, que o nosso imperador ele era português. Quais as consequências da Confederação do Equador?
Se a gente for olhar o mapa, né, Pernambuco e outras partes da região Nordeste ainda fazem parte do Brasil, então o movimento ele não foi bem sucedido. Por quê? Porque ele foi sufocado pelas tropas imperiais, e aqui um detalhe interessante, essas tropas tiveram o auxílio dos senhores de engenho dessa região, especialmente de Pernambuco, e de tropas inglesas. Por que os senhores de engenho ajudaram a sufocar o movimento? Pessoal, entendam vocês o seguinte, mesmo descontentes também com o imperador, a elite, principalmente essa elite de Pernambuco, ela tinha medo que uma alteração na configuração política levasse a uma alteração na configuração social e econômica, e esse conjunto de alterações ameaçasse os privilégios que eles possuíam, tá bem? Então, mesmo descontentes, eles não quiseram arriscar uma nova configuração política, social e econômica, então ajudaram a sufocar o movimento. Outro motivo que levou aos senhores de engenho a ajudarem o imperador é a proposta de abolição da escravatura, ok? A escravidão era a base do trabalho no Brasil, era a fonte de acúmulo de capital, né, desses senhores, então o sucesso do movimento acabaria com o trabalho escravo e então já era um sinal claro de que o seu status, né, o seu poder econômico seria abalado com isso, e eles não quiseram arriscar, tá certo? Bom, Frei Caneca, que era um dos líderes que eu mostrei lá no outro slide para vocês a foto dele, né, sendo executado, foi fuzilado a mando do próprio Dom Pedro I, ok? Essa atitude autoritária, o modo como Dom Pedro I lidou com a Confederação do Equador, ou seja, a mão de ferro que ele usou para sufocar esse movimento, vai fazer com que o apoio a Dom Pedro I diminua ainda mais, com que ele fique mais impopular, tá certo? Por quê? Porque ele já tinha esse status, né? Ele já era visto como um absolutista, ok? Ao ter outorgado a Constituição de 1824, agora ele era visto como também autoritário pelo modo como ele conduziu a repressão à Confederação do Equador. Tudo isso vai refletir negativamente sobre a imagem do imperador Dom Pedro I, tá bem? Bom, e aí, na região, nós temos um acirramento, né, da crise econômica que já vinha sendo carregada pela região, ok? E essa crise vai ser agravada pela situação de dependência do Brasil em relação à Inglaterra, ok? A entrada de produtos ingleses que ameaçavam aí toda a economia, né, local, a construção de manufaturas e tudo mais. Fala para mim se vocês entenderam, pessoal. Tem alguma pergunta, tem alguma dúvida? Já eu tenho. Pode falar. Se o movimento, tipo, foi contra abolicionista e tal, qual que foi a influência da Revolução Pernambucana que você falou antes? Eu não entendi direito. A Revolução Pernambucana, ela acontece nessa mesma região, né, Pernambuco, em 1817, certo? Antes da nossa independência. Sim. Sim? O fato dessa região ter sido o palco da Revolução Pernambucana trouxe para a região de Pernambuco consequências, dívidas, piora na situação econômica. E toda essa situação gerada pela Revolução Pernambucana de 1817, ela vem sendo carregada até a deflagração da Confederação do Equador, ou seja, a situação de empobrecimento, de crise econômica, vai ser um dos fatores que levaram à insatisfação da população e que levaram essa população a organizar a Confederação do Equador. Conseguiu entender? E a suspensão do tráfico de escravos foi durante a Revolução Pernambucana? Isso, durante a Revolução Pernambucana, motivo pelo qual os senhores de engenho vão ir contra o movimento e ajudar o imperador a sufocá-lo. Mas aí, eu entendi. Eles vão ajudar o imperador a sufocar a Revolução Pernambucana ou a Conferência do Equador? Ou as duas estavam acontecendo ao mesmo tempo? Perdão, a Confederação do Equador, tá? Quando há a suspensão do tráfico de escravos na Confederação do Equador, os senhores de engenho, esse, na verdade, vai ser um dos motivos que vão levar os senhores de engenho a apoiar o imperador no combate ao movimento. Então, na Revolução Pernambucana, eles queriam a abolição, mas aí eles conseguiram a suspensão do tráfico na Revolução do Equador. Aí que teve essa discordância. Isso, exatamente. Consegui entender? Sim, obrigado. Sim, que isso. Posso seguir? Pode. Vamos lá, então. Continuando. E aí, pessoal, para a gente caminhando para o final do primeiro reinado, tá? O Dom Pedro I cada vez mais isolado, né, do meio político e social brasileiro. Bom, motivos que levaram a esse isolamento de Dom Pedro I.
primeiro deles é a guerra de sucessão ao trono português. Dom João VI morreu, e aí entrou aquela questão que as cortes portuguesas já haviam previsto quando exigiram a volta do Dom Pedro I, e ele se recusou no famoso dia do fico, ok? Dom Pedro era o herdeiro do trono português, porém ele era o imperador do Brasil. Devido a essa situação, um dos irmãos do Dom Pedro I, Dom Miguel, ele começa então a reivindicar o trono de Portugal. E Dom Pedro I não quis abrir mão, ok? Dom Pedro vai se envolver em uma guerra, em um conflito contra o seu irmão pelo trono de Portugal. E aí, a elite brasileira vai olhar para o Dom Pedro I e mais uma vez vai ficar descontente com ele. Por quê? Porque ele já era o imperador do Brasil, ao invés de se preocupar com a situação política brasileira, que não estava nada bem, principalmente para ele, ele começa a se envolver em uma questão política de Portugal. Então, eles começam a olhar para o Dom Pedro e falam o seguinte: ele estava mais preocupado com Portugal do que com o Brasil, certo? Temos a questão cisplatina. O Brasil tinha mais uma província no seu território, que era a província cisplatina, hoje Uruguai. Nesse contexto, a província cisplatina consegue a sua independência em relação ao Brasil. Só que esse processo foi marcado por guerras, tá, por conflitos, e o Brasil ele vai gastar recursos com esses conflitos, recursos militares, financeiros e humanos, tá bem? Esses gastos aumentaram a dívida pública do Estado brasileiro e intensificaram a situação de crise econômica, que é um negócio patológico, né, na história do nosso país. E aí nós temos a Noite das Garrafadas. O que foi a Noite das Garrafadas? Dom Pedro I faz uma visita a Minas Gerais, essa visita é frustrada porque ele não é recebido do modo como ele esperava ou como o imperador deveria ser. Por que ele não é recebido? Porque as elites brasileiras estavam descontentes com ele e estavam isolando, né, Dom Pedro I. No retorno ao Rio de Janeiro, o partido português organiza uma recepção para tentar dar uma animada no imperador, uma levantada no ânimo dele, e o partido brasileiro é contra, porque o partido brasileiro não queria, né, afagar o imperador, eles queriam fazer oposição, mostrar que ele estava errado, enfim, né? E no meio dessa recepção começa uma briga generalizada, ok? Essa briga se estende para algumas localidades da cidade do Rio de Janeiro, e esse episódio fica conhecido como a Noite das Garrafadas. O que foi a Noite das Garrafadas? Ela refletia a insatisfação da elite brasileira frente à figura de Dom Pedro I e o quão isolado, afastado, né, da elite econômica e política do Brasil o imperador se encontrava. Tá claro isso para vocês? Tudo certo, galera? Sim. Uhum. Sim? Tá. Para acabar, então. Dom Pedro I começa a enfrentar uma grande oposição na Câmara dos Deputados e na imprensa, ok? E aí, para tentar, né, a última cartada do imperador para tentar mudar essa situação e a imagem dele frente à elite econômica e política do Brasil, ele vai lá e cria um ministério chamado Ministério dos Brasileiros, ou seja, um ministério composto por brasileiros, ok? Só que esse ministério, ele não vai apoiar as medidas do imperador de autoritarismo, eles não vão ir a favor do autoritarismo do imperador. Pelo contrário, eles vão ir contra essa postura autoritária e centralizadora do Dom Pedro. E o Dom Pedro não podia ter um ministério nomeado por ele que fosse contra as suas decisões. E aí o que ele faz? Ele dissolve, destitui esses ministros e nomeia um outro ministério formado majoritariamente por portugueses. Esse ministério, esse segundo ministério, ficou conhecido como Ministério dos Marqueses. Qual foi o reflexo disso sobre a figura dele? Ele perdeu ainda mais a aprovação da elite brasileira, ou seja, ele conseguiu, com essa medida que tinha por objetivo inicial se aproximar da elite econômica e política, ele conseguiu se afastar ainda mais dela, e aí, então, ele não tinha outra alternativa, ok? Sem o apoio da elite econômica e política do Brasil enfrentando essa oposição generalizada em praticamente todos os setores da sociedade, Dom Pedro I não vê outra alternativa a não ser abdicar do trono do Brasil, ok? Ele volta para Portugal, depois de abdicar do trono, onde ele assume, né, o trono de Portugal e deixa aqui no Brasil o seu filho Pedro de Alcântara, que na época tinha só 5 anos de idade. Tempos depois, com depressão e sofrendo de tuberculose, Dom Pedro I morre em Portugal em 1834.
Beleza, galera? Povo, tudo tranquilo? Pra mim tá de boa. Tá de boa? Conseguiram entender? Sim, isso marca o fim do primeiro reinado no Brasil, ok? E aí, logo na sequência, a gente já tem o início do período regencial. Posso começar o período regencial? Posso, povo? Bom, Sim. vocês não falam nada, eu vou seguindo, tá? Qualquer coisa, vocês me dão um grito aí e eu volto. Bom, o período regencial, então, ele vai de 1831, né, o ano da abdicação do Dom Pedro I, até 1840, quando o Pedro de Alcântara é coroado imperador do Brasil e assume o título de Dom Pedro II. Bom, nós vamos trabalhar os aspectos políticos e a gente começa elencando as características gerais, ou seja, de maneira geral, como que a gente caracteriza o período regencial. Primeiro ponto são as revoltas, igual eu falei para vocês no comecinho da aula. Não tem como falar de período regencial sem falar das revoltas que aconteceram durante esse período, ok? Que num prazo de 9 anos, nós temos 12 revoltas, ou seja, uma das principais características do período regencial é a instabilidade. E essa mesma instabilidade é o que leva ao fim dele, ou seja, o que leva à coroação do Pedro de Alcântara antes da maioridade, a antecipação da maioridade dele e a subsequente coroação. Okay? Temos duas fases principais dentro do período regencial. A primeira fase, que nós chamamos de fase liberal, ok? Onde prevalecia a descentralização do poder político e o aumento da autonomia das províncias. Só para deixar claro aqui, as províncias, elas são as divisões administrativas do território brasileiro durante o Império. A gente pode compará-las aos estados, mas entendam vocês que província e estado não é a mesma coisa. O estado tem uma autonomia política e econômica que a província não tem. Porém, durante o período regencial, nessa primeira fase, que é a fase liberal, as províncias conquistaram uma maior autonomia a partir da descentralização do poder central. A gente vai entender como que isso aconteceu, tá bem? E aí nós temos a segunda e última fase desse período, que é chamada de fase conservadora. Nessa fase nós temos a inversão, a anulação do que a primeira fase fez, ou seja, enquanto a primeira fase aumentou a autonomia das províncias por meio da descentralização do poder central, a segunda fase ela vai retirar a autonomia das províncias e concentrar esse poder novamente nas mãos do poder central. Tá bem? Bom, outro ponto que a gente precisa entender dentro do período regencial é tendências políticas. Essas tendências políticas é o que vão formar lá no final desse período os famosos partidos liberal e conservador. Só que até que nós cheguemos lá, os políticos ou a política brasileira foi se organizando, primeiro em tendências, depois em grupos e finalmente lá no final nos partidos, ok? Então o próximo ponto que a gente vai ver agora são essas tendências, que é o início da organização política brasileira. Só para constar, quem eram os políticos brasileiros? Fala para mim. Os aristocratas? Muito bem, a aristocracia, a elite. Ok? Entendam vocês o seguinte: independente se eles tinham tendências liberais ou conservadoras, qual era o interesse unânime entre a elite brasileira, ou os interesses que toda a elite possuía? Ou a não abolição, ou concentração de renda. Isso, a manutenção, né, do status que eles já desfrutavam, status político, status social e status econômico, ok? Então, independente se eu estou falando do conservador ou do liberal, todos eles tinham como ponto de convergência, ponto em comum, esses interesses, ok? Então, vamos começar a falar das tendências políticas, sabendo que os políticos eram a aristocracia e sabendo que essa aristocracia tinha por interesse a manutenção do seu status, tá bem? Então, vamos lá. Primeiro dessas tendências são os restauradores, e aí cada tendência tem um apelido, tá? O apelido dos restauradores era Caramuru.
Pelo nome, o que vocês acham que os restauradores queriam, povo? O que eles queriam restaurar? Monarquia, né? Muito bem. Só que essa monarquia que eles queriam restaurar era a monarquia de Dom Pedro I. É por isso que a gente fala que o grupo dos restauradores perde força quando Dom Pedro I morre em 1834. Tá bem? Aí a gente entra no grupo dos liberais. O grupo dos liberais tinha uma subdivisão, ou seja, esses liberais eram divididos em dois grandes grupos. O primeiro deles eram os liberais moderados, chamados de chimangos. Qual que é a principal característica deles? Eles queriam participar do poder sem mudar muita coisa. Ou seja, eles não queriam ameaçar a ordem social vigente, motivo pelo qual muitos desses liberais moderados eram monarquistas. Olha que contraditório. O cara, ele fazia parte do grupo liberal, tinha uma tendência política liberal, só que defendia a monarquia. Por que isso? Porque a monarquia garantiria a manutenção da ordem social, motivo pelo qual a gente classifica essa galera de liberais moderados, igual vocês estão vendo aqui, ó. Beleza? Ou seja, eles eram liberais, mas nem tanto. Ou seja, não eram tão liberais assim, ok? E aí nós temos os liberais exaltados, apelidados de farroupilhas. Esses queriam maior participação política em detrimento do poder central, ou seja, eles queriam retirar poderes do imperador, ok? E aumentar os poderes do parlamento. Motivo pelo qual muitos desses liberais exaltados eram republicanos ou defendiam uma monarquia constitucional. De um jeito ou de outro, ok? O poder central, ele seria descentralizado. Tá bem? Fala para mim se vocês entenderam até aqui. Por favor. A gente tem que entender o porquê do nome deles? Não. Isso daqui, eu só estou colocando para vocês, Assali, porque pode ser que em alguma questão faça-se a referência a esses grupos pelo apelido e não pelo outro nome. Entendi. Entendeu? Então, é bom você associar, tá bem? Os caramurus são os restauradores, os liberais moderados, os chimangos, e os exaltados, os farroupilhas. Fechou? Ô, João, Pode falar. eu não entendi muito bem essa parte dos moderados. Dos moderados? Então vamos voltar aqui, ó. Eu coloquei uma observação para vocês, se eu não estou enganado, ela está aqui no próximo slide, tá bem? Mas é o seguinte, os liberais do Brasil, eles não seguiam o liberalismo que surge na Europa, beleza? Esses caras aqui defendiam uma postura mais liberal porque, em certo ponto, eles queriam ter mais participação política. Só que eles não queriam tanto a participação política a ponto de ameaçar a ordem social vigente. Beleza? Então, vou colocar da seguinte forma, eles eram liberais, mas nem tanto. Ok? Então, eles defendiam um modelo onde o poder fosse dividido. O imperador teria poderes e o parlamento também teria poderes. Desse modo, eles acreditavam que haveria um equilíbrio que manteria a ordem social vigente. Essa postura não era a mesma postura dos liberais exaltados. Esses liberais exaltados é o que se aproximava mais da corrente liberal que veio da Europa. Eles eram contrários ao absolutismo, à concentração dos poderes nas mãos do imperador. Tá? Então, eles queriam um modelo político onde só o parlamento tivesse poder político. Ok? Aqueles que defendiam a monarquia constitucional defendiam a existência ou a manutenção do rei apenas como um chefe de Estado, mas não como chefe de governo. Consegui entender a diferença? Entendi sim, valeu, João. Nada, que isso. Oi, Podemos João. seguir? Oi, pode falar. Até hoje o liberalismo no Brasil é diferente do liberalismo fora daqui? Hoje, não mais, tá? Resultado da globalização e da alteração, né, da organização social, pelo menos um pouco, né, brasileira e econômica, a gente tem hoje no Brasil uma proposta liberal mais próxima daquilo que a gente vê no restante do mundo. Agora, nesse período, não. O liberalismo no Brasil, como todo o resto, se a gente for analisar, ele é uma adaptação, ok?
tudo o que aconteceu no Brasil com influência de movimentos europeus ou norte-americanos foi adaptado por aqueles grupos que trouxeram essas ideias para cá, segundo os seus interesses. Por exemplo, a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira é espelhada na Revolução Francesa. A Revolução Francesa pregava a liberdade, só que a Inconfidência Mineira não tinha, pelo menos definida, a proposta da abolição da escravatura. Ou seja, eles se espelham no movimento e eles o adaptaram aos seus interesses e à realidade do Brasil. Tá? Isso também é perceptível na organização do grupo que nós chamamos de liberal. Certo? Consegui entender? Consegui, obrigada. Nada. Vamos lá, então. Seguinte. Bom, aqui eu coloquei para vocês, nessa observação, a característica geral dos liberais, sejam eles moderados ou exaltados, tá? Eles defendiam em maior ou menor grau, que nem eu coloquei para vocês, uma autonomia política do parlamento, tá certo? Ou seja, em maior ou em menor grau, ou seja, sendo eles os exaltados ou os moderados, eles defendiam, aí eles eram contrários, né, à centralização do poder nas mãos do imperador, certo? Então, falando de liberais, eles têm como características, sendo eles moderados ou exaltados, essas daqui que eu coloquei para vocês na observação, tá certo? Bom, essas tendências políticas, restauradores, liberais exaltados e liberais moderados, eles formaram alianças, eles se aglutinaram. E dessas alianças e aglutinações surgiram os grupos políticos, ok? Temos o grupo regressista ou só regressistas, que eram formados pelos restauradores, mais a ala monarquista dos liberais moderados, que eu coloquei para vocês lá atrás, ou seja, aqueles liberais moderados que defendiam a monarquia, apesar de serem liberais, ok? E no grupo progressista ou só progressista, que eram formados pela outra ala, ou seja, pelo restante dos liberais moderados, ou seja, aqueles que não eram monarquistas, ok? E os liberais exaltados. Fala para mim se vocês entenderam isso daqui. O que é ato adicional? A gente vai falar isso? A gente vai falar do ato adicional. Logo, daqui a pouquinho a gente vai falar dele. Tá bom. O que mais, povo? Beleza? Bom, nisso a gente entra na primeira fase que eu mencionei para vocês lá atrás do período regencial. A primeira fase é a fase liberal, que nós falamos também o avanço liberal. Ok? Vamos lá, então. Bom, essa primeira fase do período regencial, que nem o próprio nome já nos sugere, ela é caracterizada por fortes tendências liberais, ok? Essas tendências liberais promoveram uma descentralização do poder político e um aumento da autonomia das províncias. Por esse motivo, nós falamos que essa primeira fase do período regencial, apesar de não ser, pode ser chamada de uma primeira experiência republicana na política brasileira. Ah, mas não era república, era regência. Sim, ninguém está falando que o Brasil se transformou em uma república. Não, continuava-se uma monarquia e nós estávamos passando pela regência, pela transição de um imperador para o outro. Porém, o modo como essa primeira fase do período regencial foi organizada politicamente, de que modo? A partir da descentralização do poder político e do aumento da autonomia das províncias, nos permite falar que esta fase assemelhava-se a um modelo republicano. Fala para mim se vocês entenderam isso. Sim. Sim? Tá. Nessa observação, que nem eu comentei com vocês aqui atrás, no slide anterior, eu estou explicando para vocês o que é o liberalismo no Brasil, tá bem? Então, vamos lá. A corrente liberal que a gente visualiza na história política brasileira, ela é uma adaptação do liberalismo europeu. Como assim? O liberalismo europeu é uma corrente que surge com influências iluministas entre a burguesia europeia, que tinha como interesse o fim do absolutismo, o fim da sociedade de ordens e a construção de uma sociedade de direitos, certo? Nessa sociedade prevaleceria o capital e não mais os títulos de nobreza, ou seja, nessa sociedade de direitos, a burguesia tinha condições de ascender política e socialmente.
condições essas que eram vetadas dentro do modelo absolutista, onde prevalecia o estamento, onde prevalecia o título, ok? No Brasil, a corrente liberal, ela vai ser exercida, ela vai ser praticada por um grupo, que era a elite econômica, que tinha como interesse não a desconstrução de qualquer outro modelo, tá bem? Mas sim a manutenção da ordem social e política vigente. Ou seja, em maior ou menor grau, o liberalismo no Brasil, ele não tinha esse aspecto revolucionário que a gente percebe na Europa. Pelo contrário, esse liberalismo no Brasil, ele tinha como principal característica o interesse de manter a ordem social e política vigente. Tá bem? Fala para mim se vocês conseguiram entender isso. Galera? Foi o que você falou no começo, né? Isso, foi aquilo que eu expliquei agora há pouco para vocês. Ficou claro? De verdade? Uhum. Sim? Então vamos seguir. Bom, a primeira fase, que é a fase liberal, ela tem duas subdivisões. Essas subdivisões é o modo como o governo regencial vai ser organizado na fase liberal. E o governo regencial na fase liberal vai ser organizado segundo a regência trina provisória, que vai durar aí alguns meses, em 1831, e a regência trina permanente, que vai durar de 31 a 34. A partir dessa organização, a gente já consegue perceber o caráter liberal dessa fase. O que será que significa a regência trina? Por que tem esse nome? Quem me fala? Tinha 3 núcleos de concentração de poder. Isso. O poder era exercido por 3 regentes, por isso a gente fala regência trina, tá bem? Dividir o poder político, né? Dividir o poder do chefe de governo entre 3 pessoas é uma clara característica liberal, ou seja, eu estou descentralizando as decisões políticas, tudo bem? Então, a primeira fase, que é a fase liberal, ela é dividida entre regência trina e regência trina provisória e regência trina permanente. Vamos lá, então. Regência trina provisória, característica, que eu falei para vocês, ela dura alguns meses, especificamente 2, e nesses 2 meses foram tomadas as principais decisões que vão dar a toda essa primeira fase o caráter liberal. Que decisões são essas? Os portugueses são afastados do exército brasileiro, tá? O sentimento antilusitano não estava presente só na Confederação do Equador, que a gente viu no final do primeiro reinado. Esse sentimento antilusitano, ele continuava. Não sei se vocês estão lembrados, mas no momento da organização do primeiro reinado, havia uma rixa entre a elite brasileira e a burguesia e a nobreza portuguesa residente no Brasil. Por quê? Porque a nobreza portuguesa, em especial, tinha privilégios que a aristocracia brasileira não tinha. Então, no momento em que essa aristocracia consegue assumir o poder, agora na regência, eles vão dar um jeito de tirar os portugueses da jogada. Então, afastá-los do exército brasileiro foi uma dessas medidas. Tudo bem? Segunda medida que a regência trina provisória toma e que caracteriza todo o período como sendo liberal é o pedido de suspensão do poder moderador. Estão lembrados? O poder moderador que nós vimos na semana passada, ele permitia ao imperador do Brasil o veto sobre as decisões do legislativo e do judiciário. Pois bem, a partir de agora, o poder moderador havia sido suspenso. Tá certo? E aí, nós temos a anistia a todos aqueles que o Dom Pedro I havia exilado do Brasil. Não sei se vocês estão lembrados da Noite de Agonia, quando ele determina a dissolução da Assembleia Constituinte e os deputados, eles mantêm-se reunidos, né? Depois que isso acontece, Dom Pedro I prende e exila eles, pois bem, esses caras são perdoados e podem voltar ao Brasil, tá certo? E aí, a regência trina provisória organiza para que a regência trina permanente pudesse ser construída, tá certo? Posso seguir, pessoal? O pedido de suspensão deu certo? Deu certo. Durante toda a regência trina, né, de 1831 a 34, o poder moderador fica suspenso. Beleza? Uhum. Então tá, vamos lá. Característica principal da regência trina permanente. De maneira geral,
tá? Esse período que vai de 31 a 34 tem como característica a descentralização do poder político e o aumento da autonomia das províncias, ok? Essa descentralização do poder político e o aumento da autonomia das províncias teve uma consequência, qual? Isso reforça o poder da elite agrária, tá certo? As elites locais, regionais, elas passam a ter mais poder conforme o poder é descentralizado e a autonomia das províncias aumenta. Nós vamos ver que esse aumento do poder da elite vai trazer consequências lá na frente, mas eu vou deixar para comentar isso depois. Entendam vocês que esse aumento da autonomia das províncias, ou seja, o aumento, o reforço do poder da elite agrária, tem consequências, tá? Por enquanto, guardem isso. Posso seguir? Vamos lá, então. Continuando. A cafeicultura começa a avançar, ainda não era o principal produto de exportação do Brasil, porém, era um produto apreciado, de alto valor no mercado internacional, e isso fez com que comece a surgir no Brasil uma nova elite. Quem? Os cafeicultores. Tá certo? Lá no segundo reinado é que esses cafeicultores começam a ter uma proeminência política maior. Eles começam a surgir aqui, ainda durante o período regencial. É criada a Guarda Nacional. O que era a Guarda Nacional? Era um efetivo militar localizado, concentrado nas áreas rurais do Brasil, e ela tinha uma função de policiamento, além de ser uma força auxiliar do Exército Brasileiro. Para que foi criada a Guarda Nacional? A Guarda Nacional foi criada devido às revoltas que aconteceram no período regencial. Tudo isso que eu estou falando para vocês, tá bem? Regência trina provisória, regência trina permanente, enquanto isso estava acontecendo, o pau estava comendo no Brasil, as revoltas estavam acontecendo, tá bem? Para tentar sufocar essas revoltas de uma maneira mais rápida, impedir que essas revoltas ganhassem força, o governo regencial cria a Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional estaria espalhada pelo Brasil, ok? E ela auxiliaria o Exército Brasileiro caso alguma revolta acontecesse. Quem controlava essa Guarda Nacional? Aí o que eu falei para vocês lá atrás, né, que isso reforçava o poder das elites, que a característica, né, da regência trina permanente era o reforço do poder das elites. Aqui, ó, quem controlava as guardas nacionais. As elites locais. Certo? Os grandes proprietários de terra. É aí que surge a figura do coronel. Coronel é uma patente militar, ok? Uma patente militar alta. Esse título, vamos colocar assim, né? Essa patente era atribuída a esses membros das elites locais que comandavam um destacamento da Guarda Nacional, certo? Só que a Guarda Nacional, ela começa a se constituir como uma força paralela ao Exército, tá? Ao invés de ser uma força de auxílio, ela começa a se desenvolver como uma força paralela e elitista. Por quê? Para você ingressar na Guarda Nacional, você tinha que comprovar renda, ou seja, a participação, o ingresso na Guarda Nacional era censitário. Ou seja, aqueles que tinham dinheiro, eles alistavam-se na Guarda Nacional. E o restante da população mais pobre, que queria servir o Exército, queria seguir carreira militar, alistava-se no Exército Brasileiro. Isso não trouxe consequências, tá certo? Não é que houve um embate aí entre Guarda Nacional e Exército, não, isso não acontece. Mas essa característica censitária elitizou a Guarda Nacional, começando aí por quem comandava ela, que eram os coronéis. Fala para mim se vocês entenderam isso. Ô, João, Pode falar. é por isso que até hoje tem meio que uma divisão ideológica dentro do exército? Você fala divisão ideológica, qual? Qual divisão? Ah, é em questão de que uma parcela é mais conservadora e a outra não. Então, a principal divisão que eu vejo no Exército hoje é na divisão das patentes, tá? Ainda hoje, no Exército Brasileiro, eu não acho que isso seja uma característica só no Brasil, tá? E não acho que seja só de hoje. Mas, enfim, ainda hoje no Exército Brasileiro, a gente percebe uma elitização, né, das patentes. As patentes de soldado, né, que vão de soldado até sargento,
elas são compostas por pessoas de camadas sociais menos favorecidas, ou seja, de classes sociais mais baixas. Enquanto que as patentes da oficialidade, que começa a partir do segundo tenente, vai até general, ela é composta por pessoas provenientes de classes sociais mais abastadas, né? Então, não sei se isso é necessariamente um reflexo dessa divisão entre Exército e Guarda Nacional nesse período, tá bem? A Guarda Nacional depois ela vai ser incorporada ao Exército, tá certo? Então eu acredito que essa divisão, essa elitização, ela se transfira para a divisão das patentes, tá bem? Não sei se isso possa ter contribuído com essa divisão ideológica dentro das fileiras do Exército. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, obrigada. Nada, que isso. Bom, pessoal, é o seguinte, deu 4h20, que é o final da nossa aula. Posso só terminar esse slide aí e eu encerro? Então vamos lá. A Regência Trina Permanente ela vai criar também, além da Guarda Nacional, o Código de Processo Criminal. O que é o Código de Processo Criminal? Ele unifica a justiça brasileira. Como assim unifica a justiça brasileira? A partir deste código, para todo o território nacional, os crimes e as sentenças para esses crimes passam a ser as mesmas. Ah, mas não era assim antes? Não, não era. Tá? Variava muito de um lugar para o outro. A partir de agora, toda a sentença, todo julgamento, ele tem que seguir esse Código de Processo Criminal, ok? Bom, o Código também elegia nas cidades, nos municípios, juízes e promotores. É aí que surge a figura do juiz de paz, ok? E o juiz de paz era a pessoa responsável pela Guarda Nacional. Ah, mas você falou que era o coronel. Não, o coronel comandava os soldados, tá bem? O coronel reportava, pelo menos teoricamente, as suas atividades ao juiz de paz. Beleza? E aí, o que o Assali perguntou, a criação do ato adicional de 1834. O que foi o ato adicional? O ato adicional foi uma reforma constitucional ou proposta de reforma constitucional, tá bem? Esse ato adicional ele vai coroar essa característica do período que a gente chama de primeira fase, que é a fase liberal, e especificamente da regência trina. Ele vai criar a Assembleia Legislativa Municipal, muito semelhante às câmaras municipais que existem hoje, era um órgão com função legislativa, ou seja, as leis passam a ser criadas pelos próprios municípios, e isso volta naquilo que eu falei para vocês lá atrás, aumenta ainda mais o poder das elites locais. Por quê? Porque são essas pessoas, os chamados homens bons, que passam a compor essas assembleias. Tá certo? Pessoal, fala para mim se vocês entenderam até aqui. Tudo certo, galera? João, não entendi direito lá no começo, a volta do Dom Pedro I. Como assim, Assali? Não entendi sua pergunta. Por que ele volta? É por causa do... Por que ele volta para Portugal, é isso? É por causa da insatisfação popular, né? Da Porque popularidade. ele não tinha mais apoio político nem social aqui no Brasil. Ele tinha perdido tudo isso, né? Ele era uma figura extremamente impopular. E ele não ia conseguir governar o Brasil. Se ele continuasse aqui, ele ia poder sofrer um golpe, ia acontecer alguma coisa. Então, ele volta a Portugal, garante, né, o trono português. Ele é coroado rei de Portugal e governa Portugal até a sua morte em 1834. Mas e aí? Aí ele deixa o filho dele e o pessoal aceita numa boa? Porque a impopularidade dele não é hereditária? Não, a coroa hereditária, a impopularidade era dele, tá? Aí o que acontece? Quando ele volta para Portugal, ele dá à elite brasileira aquilo que ela queria. O quê? O poder político. Por quê? Não tinha imperador no Brasil. O imperador, ele estava crescendo e quando ele atingisse a maioridade, ele seria coroado. Até lá, quem governaria e quem governou o Brasil foi a elite brasileira. E era exatamente isso que ela queria desde a proclamação da independência. Entendi. A gente tinha a figura do imperador, mas o comando era da elite. Isso, perfeito. Existia a figura do imperador, tá certo? Mas o imperador não tinha poderes políticos. O imperador não havia sido coroado ainda. Uma vez que ele não foi coroado,
ele não tinha poderes políticos. Então, quem mandava no Brasil politicamente eram os regentes, ou seja, a elite. O período regencial deu à elite o que ela queria desde o começo. O que era? Um poder político. Consegui entender? Entendi. Sim? Pessoal, o ato... Pode falar, Marina. Volta nos slides um pouco, fazendo um Volto, favor. claro. Ó, Vem cá. só para completar, o ato adicional, ele tem outras características, tá? Essas características que eu falei aqui para vocês nesse slide, elas vão coroar a característica liberal dessa fase. Porém, o ato adicional vai criar a regência una, tá? Isso está no próximo slide que eu vou trabalhar na semana que vem. A criação da regência una, apesar de estar dentro do ato adicional, ela escondia aí uma característica centralizadora. Por quê? Porque agora, ao invés de 3 regentes, eu passo a ter 1. Tá? E além de outras coisas que eu comento com vocês na semana que vem. A regência una é o que vai transitar da fase liberal para a fase conservadora. Tudo bem? Confirmando aí as suspeitas de que essa era uma medida conservadora. Tá bom? Tudo certo? Ô, Jean, Oi. o ato adicional, então, ele contribuiu mais ainda para a descentralização do poder? O ato adicional ele vai descentralizar ainda mais o poder central e aumentar ainda mais o poder das províncias. Só que dentro desse mesmo ato adicional é criada a regência una, ou seja, eles substituem a regência trina pela una. O comecinho da regência una mantém a característica liberal, certo? Só que a gente vai ver que há uma mudança no governo, ok? E aí, quando um regente, que é o Diogo Feijó, renuncia e o Araújo Lima assume, esse Araújo Lima ele tinha tendências conservadoras. Ele começa a anular tudo aquilo que a regência trina permanente havia feito. Isso vai gerar grande instabilidade no Brasil. Enfim, isso vai acelerar o golpe da maioridade. Mas eu vou comentar com mais calma isso com vocês na semana que vem. Tá certo? Entendi, valeu. Nada, que João, isso. Oi, pode falar. como que eram escolhidos os regentes? Eles eram eleitos, tá? Entre os deputados, ok? Eles faziam uma eleição, muito parecido com o que acontece no modelo parlamentar, quando eles elegem um primeiro-ministro, tá certo? Então, esse regente, na regência trina, eram eleitos 3, e na transição da trina para a una, com o ato adicional, um regente só era eleito. Entendi, obrigada. Nada. O que mais, galera? Qual outra dúvida que vocês têm? Tudo certo, pessoal? Posso encerrar a aula? Galera? Acho Acho que sim. Sim? Pessoal, então, na semana que vem, eu termino a ficha 8, aspectos políticos do período regencial, e aí a gente já entra nas revoltas regenciais, ok? Assunto da nossa ficha 9. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, pela participação, pela paciência. Bom resto de semana aí para vocês. Mantenham os estudos, se quiserem trocar uma ideia, em algum momento pode dar um toque. Estou à disposição, tá? Tirar alguma dúvida, mandar alguma coisa, podem ficar à vontade. Grande abraço para todo mundo, muito obrigado e até semana que vem, galera. Obrigado, João. Valeu. Valeu, Jean.